Bom, pessoal, essa é mais uma videoaula. Gostaria de ensinar a vocês aqui um novo cenário. Nesse cenário, a gente vai usar esse mesmo cenário do Squid, porque na realidade o que eu quero fazer? Com que o Squid autentique o usuário, mas quando o usuário for autenticado, ele não verifique o usuário que está cadastrado na própria máquina Linux. Ele verifique o usuário que está cadastrado num Active Directory, né, do Windows 2008 Server. Então, vou mostrar uma linhazinha simples que vocês precisam alterar e aí vai tudo funcionar direitinho. Então o cenário é, eu tenho uma máquina Windows 7 que está na rede 192.17.1, o IP dessa máquina Windows 7 é o IP1, o IP da máquina Windows 2008 Server com controlador de domínio 192.17.1.253/24, esse também é o IP /24, não é o gateway que está com /24, né, que está errado. Esse aqui é o IP que é /24, esse aqui também está errado nessa topologia. E esse aqui também está errado nessa topologia. Então, assim, você tem aqui essa máquina, está na mesma rede aqui também, inclusive, né? E ela vai tentar acessar a internet. Vai acessar pela porta 3128, vai bater no Squid. O Squid vai verificar se o usuário existe ou não nessa máquina aqui. Se o usuário estiver cadastrado, devolve e ele acessa. Se não tiver cadastrado, ele não acessa. Tranquilo? Ficou claro? Então, como é que a gente fez anteriormente? Ele tentava acessar a internet, era passado pelo proxy Squid, o Squid verificava se o usuário e senha existia, mas verificava nessa própria máquina aqui. Agora o que a gente está fazendo? Ele está verificando uma máquina do 2008, que é muito mais fácil para a gente gerenciar o usuário e fazer algumas outras coisas, né? Então é importantíssimo isso. Você tem uma máquina do 2008 Server, você pode fazer com que a máquina se autentique no Windows 2008 Server ou no Windows 2003 Server, tá? Então estou ensinando vocês como fazer isso no Windows 2008 Server. Bom, já viram a topologia, já entenderam o que vocês vão fazer. O usuário aqui tenta acessar a internet e o Squid, antes de liberar se vai acessar a internet ou não, fazendo os filtros, ele verifica se o nome de usuário e senha tem acesso. Esse nome de usuário e senha é verificado no Active Directory, verifica, volta para cá para o Squid e informa aqui para o Windows 7, permitindo ou não. Tranquilo? Bom, o que eu fiz? Eu venho aqui numa máquina Linux, verifique que, vou sair aqui inclusive, você viu que estava numerado, eu vou acessar o arquivo do Squid, vim/etc squid.conf. Para você fazer essa videoaula, obviamente você já tem que saber o Squid, então tem que assistir as outras videoaulas para que você consiga fazer esta videoaula, tá? Porque já está praticamente configurado. Então, vou vir aqui nessa linha, vou numerar as linhas. Essa linha faz com que a linha número 5 inteira, que está comentado, não está funcionando nesse momento, ela faz com que o usuário seja autenticado no Linux, né? Ele verifica nesse usuário aqui, ó, nesse arquivo /etc, squid, um arquivozinho de senhas, verifica os usuários que têm acesso à internet, mas esse arquivo fica dentro do Linux, /etc. Com essa linha 6, alt, underline, param, espaço, basic, espaço, program, espaço, /usr, /lib, /squid, /ldap, underline, alt, espaço, "-r" maiúsculo, espaço, "-b" minúsculo, espaço, aspas duplas, dc igual a senai, vírgula, dc igual a com, que no caso é o domínio que eu criei no Windows 2008 Server. Lembrando, no Windows 2008 Server você tem que utilizar o comando dcpromo para instalar o pacote, deixar ele como controlador de domínio e instalar o DNS nele também. Então ele vai virar um controlador de domínio. E o domínio que eu criei foi o senai.com. Então fica assim, dc igual a senai, vírgula, dc igual a com. Fecha aspas duplas, que foi aberto aqui, né? Foi aberto aqui, espaço, menos D maiúsculo, espaço, aspas duplas, CN igual a administrador, que seria o usuário, vírgula, CN igual a users, vírgula, DC igual a Senai, vírgula, DC igual a com, fecha aspas duplas, espaço, menos W, espaço, aspas duplas, Senai 115.5, que essa é a senha que eu coloquei no Windows 2008 Server. Ele pediu para mim trocar a senha, já estava Senai 115, ele pediu para mim trocar a senha, eu troquei e coloquei um 5 a mais. Então, por isso que aqui está Senai 115.5, não é um erro não. Fecha aspas duplas, espaço, menos F, minúsculo, espaço, S minúsculo, A, M, A, maiúsculo,
CCOUNT significa Some Accounts, né? E tem a palavrinha tudo junto, né? Sum Account com essas maiúsculas e minúsculas e name igual a %S minúsculo, %S minúsculo, espaço menos H, espaço o IP do servidor 2008 server, tá? Esse é o IP do servidor. Esse menos H é host, tá? Então é isso daí. Então, pessoal, colocando essa linha aqui, obviamente para isso funcionar tem que ter esse Alt Param Basic Shielding 5, Alt Param Basic Helm Squid Proxy Caching, Alt Param Basic Case Sensitive e essa CL minha rede Proxy Alt Required. Isso aí vai precisar, conforme vocês veem aqui nesse arquivozinho que eu coloquei aí, que possui essas mesmas configurações, ó, Alt Param Basic Shielding, e esse aqui Basic Helm, que é o texto que aparece, Alt Param Basic Credencial e esse Autentica, CL Autentica Proxy Alt Required. Bom, e aqui está as configurações que eu tinha falado para vocês que é preciso ter para que funcione tudo direitinho. Lembrando que esse é o IP do 2008 Server, esse aqui é o nome do domínio que eu utilizei, tá? Nome do domínio, senai.int, por exemplo. Aqui é o nome do domínio também, foi criado. Aqui é o usuário que ele vai se autenticar para verificar no Windows 2008 Server. E aqui, aqui que mais? Isso aqui vai estar dizendo que está usando o LDAP. E eu vou mostrar agora para vocês que está funcionando. Né? Vou sair daqui, vou te mostrar o IP aqui, ó, ifconfig ETH1. Ó, 192.168.1.254, IP desse Linux. Eu tenho um 2008 server rodando aqui. Senai 115. É aquele Senai 115.5, né? Eu vou criar um usuário novo aqui, ó. Vou criar um usuário novo. Vou usar um usuário Squid aqui. O nome dele é Squid. Squid. Avançar. Vou colocar uma senha. Senai 115. Senai 115, acabei de criar esse usuário. O usuário deve alterar a senha no próximo logo ou não. O usuário não pode alterar a senha nunca expira. E concluir. Então criei esse usuário chamado Squid aí. Os testes que eu fiz foi com o Juarez. Vou fazer um teste agora com o usuário Squid. Então verifiquei, vou mostrar para vocês o IP do 2008, né? Que ncpa.cpl, conforme mostra na videoaula, só para vocês poderem entender direitinho que realmente lá no script está apontando para esse IP, é o 92.17.1.253. E aqui no squid, naquele arquivo que eu mostrei para vocês, ó, está apontando para o IP aqui, ó, 192.17.1.253, beleza? Então aponta para o 2008. E aqui o Windows 7, ele está apontando para o 92.17.1.254, que é o IP do Linux que eu mostrei para vocês agora há pouco. O próprio IP do Linux é o 254, tá? Bom, o que acontece? O Windows 7 tenta navegar. O Windows 7 tenta navegar aqui na internet, conforme essa topologia. O Windows 7 tenta navegar, chama o proxy. O proxy verifica que o usuário que ele tem que autenticar não está nessa máquina, está no 2008. Aí eu passo o usuário, que é o usuário Squid, com a senha Senai 115. E aí ele libera o acesso, né? Na topologia ele verificou, mandou o usuário Squid, o usuário Squid existe, a senha bate, volta para o Squid, o Squid libera a página para a máquina. Então é isso daí, pessoal. Bons estudos para vocês e tá aí. Decorem direitinho, anotem direitinho e façam na máquina de vocês. Aqui na minha funcionou. Desejo bons estudos para vocês.